Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 24. Como vocês têm visto, nós estamos aqui ouvindo os sermões, estudando o capítulo 24, que tem várias leis. Na verdade, desde o 22 a gente vem numa sequência de legislações bem específicas. Chegamos agora ao capítulo 24, falamos sobre divórcio, falamos sobre o homem que é recém-casado e não pode ir para a guerra, ele não pode tomar serviços públicos naquele primeiro ano de casamento para fazer a sua esposa feliz. E agora a legislação que continua protegendo sempre a parte mais frágil, ela está agora protegendo o pobre, ela se volta ao pobre. Primeiro foi a mulher que foi desprezada e agora a legislação a respeito do pobre. Não há uma sequência em termos de campo de legislação como você vê nas demais. Então, pela primeira vez, talvez, eu vou pular um versículo e vou voltar para ele depois. Então, hoje, para que haja algum tipo de lógica na separação das leis que eu vou trazer hoje para os irmãos, então nós vamos ler o verso 6, aí vamos pular para o 10 a 13, e aí nas semanas seguintes a gente volta para o 7, 8 e 9, ok? Então, leremos capítulo 24, verso 6, e aí pularemos para o 10 até o verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Não se tomará em penhor ambas as mós, nem a mó de cima, nem a de baixo, pois se penhoraria assim a vida. Verso 10. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora ficarás, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Porém, se for homem pobre, não te deitarás com o seu penhor. Amém. Vamos orar a Deus, irmãos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra essa manhã. Com reverência e santo temor, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos fale, porque, como tantas outras leis, Senhor Deus, essa parece estar longe do nosso cotidiano, mas ela está mais próxima do que podemos imaginar. Isso só será visto, Senhor Deus, e reconhecido pelos teus filhos. Se o Senhor, em primeiro lugar, pela tua misericórdia, me usar essa manhã, Senhor Deus, rica e poderosamente, para com clareza, profundidade, simplicidade, Senhor Deus, falar aos teus filhos a respeito de como essa lei ela tem princípios eternos e como a graça do Evangelho é revelada nela. E também, Senhor Deus, o Senhor abrir os ouvidos, os olhos, inclinar o coração dos teus servos que estão aqui para te ouvir essa manhã. E também daqueles que não te conhecem ainda, para que passem a te conhecer, por meio da lei e da graça que são revelados nesse texto. Nós te rogamos, ó Deus, seja conosco, no nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Uma coisa muito difícil de nós fazermos na nossa vida, qualquer área, tanto faz seja na área profissional, na área pessoal, nas relações que temos de amizade, é dar ordem de importância a cada uma das coisas que nos cercam. É ordenar do que é mais importante para o que é menos importante. E veja que isso traz problemas sérios, né, na nossa vida prática. Quando você não dá a importância adequada a cada coisa, você acaba se perdendo no meio do processo e você dá atenção demais para uma coisa que não precisava de tanta atenção e acaba se esquecendo de dar a atenção merecida àquilo que realmente precisa de atenção. Isso traz prejuízos terríveis para a família, para o trabalho, para os negócios, para as relações. É terrível uma pessoa que não sabe dar a importância correta a cada coisa que tem ao seu redor. E especialmente é pecaminoso não dar importância devida àquelas coisas que Deus dá importância. A ordem hierárquica a respeito das importâncias dadas pelo próprio Deus. Por exemplo, a vida ela vem primeiro do que os bens. Já pensou nisso?
Por exemplo, se você tem um bem seu roubado, você não pode matar a pessoa. Isso é o que a Bíblia diz. A lei de Deus proíbe você matar o ladrão, a não ser que ele esteja atentando contra a sua vida. Porque se ele está atentando contra a sua vida, então é vida por vida. E aí a palavra de Deus diz: você, em legítima defesa, você pode ir lá e matá-lo. Ele está com uma faca, ele está com um revólver, lhe ameaçando ou ameaçando o seu próximo. Então você, por ordem hierárquica de princípios, você vai matá-lo. E a lei de Deus não vai lhe condenar de maneira nenhuma. Mas se ele vem roubar o teu celular e dá as costas e você pega um revólver e descarrega nas costas dele e mata o indivíduo, então você vai ser condenado pela lei de Deus. Porque é desproporcional. Você não pode tirar a vida pelos bens. Porque a vida até de um ladrão vale mais do que os teus bens. Coisas não valem mais do que pessoas. Pessoas valem mais do que coisas. E por que a vida do ladrão vale mais? Porque a Bíblia diz que o ladrão, até o ladrão, ele carrega consigo a imagem e semelhança do Criador. E por isso não deve ser tirada a vida dele. Mas o teu bem, o teu relógio, a tua casa, o teu carro, a tua roupa, o teu dinheiro, eles não carregam a imagem e semelhança de Deus. É por isso que você não pode tirar a vida de alguém que tira um bem teu. Com isso, a Bíblia não está nos ensinando a ingenuidade, a loucura de uma vida comunitária onde tudo é de todos. Não é isso. Porque existe um mandamento próprio para resguardar a propriedade. O mandamento diz: não furtarás. Claramente é proibido na Escritura o furto. Só que o furto ele é punido com o pagamento. Você vai pagar 2 vezes mais. Você vai pagar 3, 4 vezes mais aquilo que você furtou. Porque, por um lado, você tem a vida resguardada, mas, por outro, você tem a propriedade resguardada. Foi Deus que te deu. Então, eu estou guardando a porção que me é própria, que Deus separou para mim. Isso não é de ninguém. Se eu quiser dar a alguém, eu posso dar, mas a pessoa não pode tomar de mim. Mas, por outro lado, eu não vou tirar a vida dele se ele tomar de mim. Ele vai me pagar, mas do modo como ele puder. Eu não vou tirar a vida dele. Se você tem esses princípios muito bem enraizados na sua mente, no seu coração, com eles você faz um mundo de coisas. Com eles vocês podem viver muito melhor. Porque vocês hierarquizaram, segundo a palavra de Deus, a medida de importância das pessoas e das coisas. E é exatamente esse tipo de princípio que está sendo utilizado aqui na lei de Deuteronômio 24, verso 6 e de 10 a 13. É uma ordenação das coisas. O que vem primeiro, o que vem depois. O que deve ser guardado e o que deve ser guardado primeiro. Israel tinha sido escravo, humilhado no Egito. Eles foram por 400 anos humilhados debaixo do perverso, tirano império de Faraó. Sofreram todo tipo de humilhação ali dentro. Não tinham dia do Senhor, não tinha dia de descanso, não podiam se congregar, não podiam ter uma vida comum. Eles trabalhavam somente para a sobrevivência. Só que agora, quando eles estão livres, agora, quando Deus lhe deu a redenção, e aqui é o princípio para todas as coisas que vão sair, que vão proceder dessa lei, sendo libertos, eles estão proibidos de escravizar qualquer pessoa. A não ser, eles não podem humilhar o escravo. Você pode ter um escravo, você pode, por exemplo, a Bíblia diz que aquele que toma emprestado é escravo de quem empresta. Aí, se a Bíblia está proibindo a escravidão aqui, logo você não pode emprestar, nem tomar emprestado. Mas o texto não proíbe o empréstimo. O texto está regulando a forma de pedir emprestado e de penhorar um bem em garantia do empréstimo. Então aqui está sendo resguardada a vida, aqui está sendo resguardada a propriedade do indivíduo, ele tem que pagar, mas está sendo resguardado um bem que vem acima da propriedade. A dignidade do indivíduo humano. A honra do indivíduo humano. Quando diz assim: não se tomará um penhor
empenhou ambas as mós, nem a mó de cima, nem a de baixo, pois se empenhoraria com isso a vida. O que é amor? Aqui você precisa entender exatamente o que ele está tratando. A lei diz respeito a um instrumento onde você produzia o pão. Eu fui pesquisar, inclusive, como era esse instrumento. Um instrumento circular, feito de pedra. 2 pedras, na verdade, por isso que tem a mó de cima e a mó de baixo. São 2 pedras redondas com um furo no meio. E tinha uma espécie de pino ali no meio. E você colocava os grãos para produzir o pão e rodava, a parte de cima era côncava, ela ia rodando e ia produzindo uma massa ali. Você vai botando os ingredientes no meio, vai rodando, tem uma manivela, ia rodando manualmente e aquilo ali com rodar ia produzindo a massa. Os ingredientes no meio, uma espécie dessa massa que você faz hoje. Você tem uma mó, existe hoje a mó elétrica, mas aqui era uma manual. Ela vai produzindo a massa ali dentro. E embaixo sai a massa pronta. E dessa massa vai ser feito o pão. Por que o pão está sendo tratado aqui? A máquina pela qual se tira o pão, ela tem a ligação direta com a vida. No nosso tempo, comer pão virou até uma coisa errada, né? Os nutricionistas às vezes dizem que você não pode... Às vezes, nem todos. Às vezes dizem que você não pode comer pão. E na maioria dos casos, você é proibido de comer pão, porque o tipo de pão que a gente come hoje é péssimo. Não dá para se comparar. O pão que se comia aqui em Israel com o pão que a gente come hoje. São coisas diferentes. Parece, mas não são a mesma coisa. Aquele pão era um pão muito nutritivo. Você tinha os cereais, você tinha ali o trigo de boa qualidade, tudo de boa qualidade. Era integral, uma coisa... Era nutritivo. Você comer pão era nutritivo. E hoje, ainda algumas pessoas fazem artesanalmente, existe um processo pelo qual você tem uma fermentação natural, você acrescenta ali. Mas, via de regra, o que você vai comprar na padaria não é pão. É uma massa branca, sem nutriente nenhum, é só carboidrato para você inchar. Então, por isso que tem que ser feita a distinção do que era aquele pão para o que é o pão de hoje. Então, se você encontra um pão hoje de boa qualidade, dificilmente, eu acho que só é uma loucura do nutricionista ele proibir de comer pão. Se for um pão de boa qualidade. Mas o pão que você vai comprar na padaria, esse pãozinho francês aí, é só massa. Você não tem nutriente quase nenhum. Então você vai se alimentar, você vai engordar e não vai ter nutriente. Por isso que geralmente ele é proibido. Esse pão aqui, ele era a vida. Ele era o instrumento pelo qual a dona de casa, aquela pessoa que vai fazer o pão ali, o servo, funcionário, exatamente, eu não sei quem faria em cada casa, mas toda casa tinha esse instrumento, as 2 mós, a de cima e a de baixo. E esse pão, ele era tão nutritivo e tão essencial para a vida humana que você comia pão com tudo. Esse é um lugar que eu me identifiquei quando eu visitei. Foi aqui pertinho da gente, Argentina e Uruguai. Porque tudo que você vai comer tem pão. Pensa num lugar bom. Você senta na mesa, o povo bota logo uma cestinha de pão. É bom demais. E não cobra. Que coisa maravilhosa. Que lugar é esse? Você senta, vem logo uma cestinha de pão. Pão maravilhoso, delicioso. Não sei se tem tanto nutriente assim. Também não era meu propósito na viagem pensar nos nutrientes. Mas era muito gostoso. Era um pão diferente do pão daqui do Brasil. E sempre, sempre você comia o pão com qualquer coisa que tivesse ali. Eu soube também que lá, provavelmente a herança argentina, isso veio da Europa. Na Europa se come muito pão em tudo. O lugar onde você chega tem pão. Um pão de boa qualidade, um pão gostoso. Por quê? Porque você vai comer o pão com tudo. Você vai comer pão com carne, pão com peixe, pão com ovo. Aqui a gente faz isso, né? Pão com ovo, pão com pão, quando não tem nada. Pão é bom de todo jeito. Pão sem nada é bom. Então, você tirar o pão de alguém é você acabar com a vida dele. A pessoa ia morrer. Aí alguém poderia dizer assim, não, mas eu não vou tirar as 2 peças, eu vou penhorar só a peça de cima. Mas, meu amigo, a peça de cima era a peça que fazia a massa. É a que rodava para fazer a massa. Se você tira a peça de cima e penhora por conta de um empréstimo, como é que a família vai sobreviver? Porque a vida vem primeiro do que
a propriedade. Por que a vida vem primeiro do que a propriedade? Porque a vida carrega a imagem e semelhança do Criador. Os teus bens não carregam a imagem e semelhança. Mas existe sim a possibilidade de penhora. Você vai penhorar. Você só não pode penhorar aquilo que sustenta a vida do teu semelhante, para que ele não morra. É a proteção do pobre. Porque rico não toma empréstimo. Talvez tome hoje, né? Você tem aí linhas de crédito muito baratas, especialmente para rico. Mas nessa época aqui, só quem tomava empréstimo era o pobre. O pobre Israel não vai ser humilhado. Por quê? Porque vocês foram tirados do Egito, da casa da servidão. Não para humilhar os outros, mas para proteger o teu semelhante. E por que vocês vão fazer assim? Porque vocês aprenderam de mim. Se você voltar para a lei, Deuteronômio capítulo 5, a importância do conhecimento da lei de Deus, irmãos, porque os princípios eles vão emanando da lei. Deuteronômio 5, o primeiro versículo, o prólogo diz assim, verso 6, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Toda a lei tem por base esse fundamento. Vocês eram servos e eu vos libertei. Agora vem a lei do Senhor. Agora, verso 14, quando vai tratar sobre, especialmente verso 15, falando sobre o dia do Senhor. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. O fundamento para você não colocar o teu servo, a tua serva, o estrangeiro das tuas portas para dentro para trabalhar, o fundamento é justamente o que Deus fez. Ele te tirou da terra do Egito. Ele te livrou de um homem mau que te escravizava e não te dava direito nenhum. Agora você vai dar o direito do necessitado. É por isso que o capítulo 24 trata a respeito da propriedade, mas trata também a respeito da dignidade, da proteção do indivíduo. Matthew Henry comenta da seguinte maneira: algumas ordens necessárias são dadas a respeito dos penhores para a segurança do dinheiro emprestado. Eles não são proibidos de tomar tais garantias, de modo a evitar que aqueles que emprestassem sofressem perdas, e obrigando aqueles que tomassem emprestado a serem honestos. Ou seja, é uma lei, inclusive, de proteção do crédito. O penhor não é proibido. Hoje ainda você tem, dentro da Caixa Econômica Federal, um setor que é chamado setor de penhora. Você está precisando de dinheiro e uma das linhas de crédito da Caixa Econômica Federal é justamente você ceder dinheiro. Eles vão ceder dinheiro a você, mas eles pegam em garantia uma joia. Tem lá o avalista da Caixa, o técnico, né? o perito da Caixa, ele vai avaliar ali quanto é que vale aquela joia, e ele vai dar um dinheiro correspondente que aquela joia ali fica em garantia e que caso você não pague, a Caixa vai leiloar e vai receber o dinheiro de volta. E aí está paga a dívida. Certo? Então você pode penhorar uma joia, uma pedra preciosa, e a Caixa vai receber. Né? E essa dívida ela vai... E por que o juro vai ser mais barato? A penhora ela traz um juro muito barato. Por quê? Existe uma garantia. Se você não paga, o banco não perde. Porque você deixou em garantia. Quais são as linhas de crédito mais caras? É aquela que você vai lá e não tem garantia nenhuma. Por exemplo, cheque especial. Está lá disponível, não tem nenhum tipo de entrave. Você vai lá e toma aquele dinheiro. É um dinheiro caro, porque não tem garantia. Agora, penhora tem garantia, porque ele vai lá e leiloa aquilo que você tem. Então, o que não pode ser tomado por garantia, ele vai falar aqui também. Eles não devem tomar as móis ou pedras de moinho como penhor, pois com elas moeriam o cereal, que seria alimento de suas famílias. Ou se fosse um moinho público, era com elas que o moleiro se sustentava. Tinha gente que era tão pobre, que ele precisava de um moinho, um instrumento desse público. E aí o moleiro que usava o moinho público não podia ter aquele moinho penhorado, porque era para serviço daquela comunidade. E assim estava proibido que se tomasse como penhor qualquer coisa que, caso viesse a faltar, poderia trazer a destruição a um homem. Ou seja, isso era igual, tirar a mó de um homem
era igual a tirar o pão de um faminto. É como você fosse na boca de alguém que está com fome, ele está com um pão ali na boca. Você vai lá e toma o pão. Em garantia por uma dívida. É a imagem do sujeito que toma o dinheiro do outro, que é para o sustento. Já pensou o que faz o Estado brasileiro? Quando ele pega, ele cria uma centena de entraves para você não conseguir empreender. Você tem legislação por cima de legislação. Aí você, para abrir uma empresa, muita burocracia, taxas altas, você tem várias coisas que vão lhe impedir de empreender. Aí você não tem linha de crédito ou o crédito é muito caro para você comprar a máquina. Aí você fica assim, não tem como você empreender. Praticamente impossível, sem dinheiro nenhum. Aí ele diz, mas aqui, veja só, como eu sou bom. Como o Estado é lindo e maravilhoso. Eu vou lhe dar aqui um auxílio. Você não vai passar fome, olha. Que coisa linda. Ele lhe toma tudo. Você não consegue angariar recursos porque a taxa de impostos é absurda. Que a inflação come, nesse ano pelo menos, 10% da tua renda. Você ganhava R$1.000. Você tinha um poder de compra há um ano, agora você só tem um poder de compra de R$900. Ganhando os R$1.000 que você continua ganhando. E aí o que é que acontece? Mas eu tenho aqui um auxílio para lhe dar. Vou abrir um parênteses enorme aqui para dizer que nós não somos contrários a qualquer tipo de auxílio. Que emergencialmente o auxílio tem que ser dado. Mas vamos trazer aquela que tem sido a maior de todas as circunstâncias para diversos exemplos que eu tenho dado aqui. O que aconteceu conosco do ano passado para cá? Especialmente ano passado, quando tudo foi trancado. Nós tínhamos aqui na nossa cidade, sempre houve isso, os ambulantes. As pessoas que trabalham, tem uma banca, ele tem um carrinho de mão que ele vai empurrando, vendendo fruta. O outro vende lanche. Essas pessoas, elas são pobres. Mas a pobreza delas é uma pobreza digna. Porque elas saem de manhã com o carrinho delas, e aí quando você passar, você não menospreze aquilo, não acha que aquilo é indigno, aquilo é digno, é honrado, igual o sujeito que está no carro importado, indo trabalhar, né, no escritório, no ar-condicionado, no 30º andar de um grande edifício aqui de Campina Grande. É a mesma coisa. É digno, ele vai ganhar o sustento com o suor dele. Ponto final. Mas aí esse sujeito ele precisava do comércio aberto. Porque os que vendem lanche, eles vendem lanche para o comerciário, ele vende lanche para o comerciante, ele vende lanche para quem está passando na rua. O carrinho de fruta, ele precisava caminhar, ele foi impedido de caminhar. Quando se fechou tudo, você passou a ter pessoas pobres, mas agora mais pobres do que elas eram, e pelo motivo mais vil possível. Porque o Estado interviu naquilo que é impossível. Ele não tem autoridade para fazer. É impedir o sujeito de trabalhar. Isso é a maior maldade que pode se fazer com o ser humano. Tirando... A primeira de todas é tirar o culto. A segunda é tirar o direito de trabalho, do sustento. Eu não sei se alguém passou aqui, mas muitos pais de família, impedidos de trabalhar... Você imagina, eles passaram alguns 6 meses, olhando para a cara dos filhos dele. E tendo que ir no banco. Aí veja as incoerências, né, de sempre. Você não podia sair para trabalhar. Mas você ia para a Caixa Econômica Federal. E eu me lembro, eu vi várias vezes isso aí. Aquela rua da Caixa principal, daquela maior agência de Campina Grande, deve estar as pessoas. Ela foi fechada de uma ponta a outra. Foram colocadas tendas. E ali uma multidão... Todos os dias estava aglomerada. Para quê? Para receber o auxílio. Eles não podiam aglomerar para trabalhar, mas eles tinham que se aglomerar para receber o auxílio. E outra aglomeração que eles passavam era na ida. Eles pegavam um ônibus lotado, não tem distanciamento, não tem perigo do vírus pegar ninguém ali dentro. Você podia ir no ônibus lotado.
descer para se aglomerar na porta da Caixa Econômica, para depois entrar num banco fechado, com ar-condicionado, para receber um dinheiro. Mas para você ir trabalhar, você não podia. Você foi impedido de trabalhar. Isso não se faz, irmãos. Olha, se você concordou com isso, eu quero lhe fazer repensar esse tipo de princípio. Não se faz. Não se tira a dignidade de um homem. A Bíblia não tem problema com pobreza. A Bíblia tem problema e ela condena a falta de dignidade do sujeito. Não tem problema. Olha, você passar e ver uma pessoa morando numa casinha pequenininha e você se compadecer da pessoa, ter pena dela, isso não é problema dela morar numa casa pequena ou grande, porque a glória do outro não está na mansão que ele mora, mas na dignidade que ele tem de trabalhar. Porque se o outro mora na mansão, mas vive sustentado pelo Estado, sem trabalhar, ele é indigno. E o que mora na casinha pequena, trabalhando e ganhando o sustento dele, ele, aos olhos de Deus, é mais digno. É mais digno ser pobre, trabalhador, do que ser um rico às custas dos outros. É mais digno isso. Um Estado que te proíbe de trabalhar, gerando uma dificuldade para depois te oferecer uma facilidade, esse é o Estado ímpio. É uma impiedade. Nossos governantes, especialmente nossos governadores e prefeitos, fizeram coisas miseráveis. Exerceram uma autoridade que Deus não lhes deu. É a de retirar a possibilidade de trabalhar. Com todas essas incoerências que nós vimos aí. Tiraram o culto e tiraram o trabalho. As duas grandes dignidades do homem. Servir a Deus e servir a sua família. Graças a Deus nós passamos por isso, irmãos. Isso é tão grave, irmãos, que o profeta Jeremias, quando ele vai falar sobre a obra do moinho, dessas duas mós, o barulho que era feito ali, sabe o que ele chamava? Como ele chamava? Esse é o som da alegria. O som da alegria é o som do trabalho. Aí você tem uma tendência à ociosidade e você se alegra no ócio. Você precisa repensar a sua vida espiritual. Se o som da tua alegria é o som do silêncio, de você estar numa cama deitado lá, passar o dia todo, eu queria um feriado atrás de outro feriado. Isso não é o espírito cristão. O espírito cristão é o som da alegria, é o som lá do moinho. O moinho que está rodando ali para trazer o pão. Essa é a alegria dos crentes. E muitas vezes essa lei foi quebrada. Se você acompanhar comigo, Provérbios capítulo 20. Por favor, abra o livro de Provérbios, verso 16, capítulo 20, verso 16. Diz assim: ficando alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe a roupa e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. Alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe a roupa. Isso aqui é um caso onde alguém fez cometeu esse absurdo. Tomar até a roupa do outro. Isso aqui é espírito de agiota. Ele toma até, o pessoal diz, né, até a roupa íntima. Ele não tem pena, ele vem e arranca da sua mão. Ele não quer saber se é para o teu sustento, se é da tua casa, ele não quer saber. Ele vai lá e vai tomar. Capítulo 22, verso 27. Pois se não tens com que pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama de debaixo de ti? Se você não tem com que pagar, você vai deixar que alguém tome até a sua cama debaixo de você? Você vai entregar tudo assim? Você não pode entregar tudo. Não se faz dessa maneira. Matthew Henry, ele descreveu rapidamente aqui no século XVII como era a lei da penhora, os princípios da lei da penhora na Inglaterra da sua época. Da seguinte maneira ele nos traz.
Em conformidade com isto está a antiga lei comum da Inglaterra, que estabelece que a nenhum homem sejam penhorados os utensílios ou instrumentos da sua profissão, como o machado de um carpinteiro ou os livros de um acadêmico. Veja só. Você não pode chegar na biblioteca do pastor, por exemplo, e arrancar os livros dele lá. Aqui está penhorado os seus livros. Por quê? Ele trabalha com aquilo. Você vai lá e tira o machado do carpinteiro. Ele vai sobreviver como? Ou os animais para cultivo. Aquele animal que puxa, né? Que puxava na época o carro que fazia ali, que abria a terra, que arava a terra. Você não pode fazer isso. Desde que haja outros animais que possam ser tomados em seu lugar. Agora, como funciona no Brasil essa lei? Eu fiz uma pesquisa rápida. O que é que pode e o que é que não pode ser penhorado? Aí diz assim, mesmo com a existência de um grande rol de possíveis bens que podem ser penhorados do devedor, existem bens impenhoráveis que não podem ser alienados ou adjudiciados, independente da existência da dívida ou não. Artigo 833 do novo Código, o Código do Processo Penal, né? Civil, aliás. Enumera quais bens não podem sofrer a penhora, com algumas ressalvas em casos específicos. Por exemplo, bens inalienáveis ou não sujeitos à execução. Quais são eles? Móveis e pertences domésticos. Você não pode alienar um móvel ou pertence doméstico. Mas aí vem a ressalva. E aí é onde você encontra justamente o princípio da lei. Entretanto, itens de elevado valor monetário ou desnecessários para a manutenção de um padrão de vida médio podem sofrer penhora, como itens de luxo. Aí dá os exemplos aqui. Vasos ornamentais, pinturas, estátuas, entre outros. Por que isso aqui pode penhorar? Porque não é para a vida. Você tem um quadro, né, de Picasso, não é para a tua vida, né? Você vive sem isso. Se você tiver, você vive sem isso. Então você vai, se tem na tua casa, né, você vai pagar a dívida com ele. Ele vai ficar penhorado. Você pode penhorar, garantir a dívida com ele. Se você não pagar, vai ser retirado da sua casa. Bens de luxo, um carro. O carro é, por exemplo, eu sou motorista de aplicativo, mas eu sou motorista de aplicativo num Porsche 911 Carreira 2021. Não é, né, meu filho? Está todo mundo vendo que você, num carro de 800 mil reais, você não vai fazer aplicativo. Então, esse bem vai ser penhorado. Mas se for aquele carrinho que é da tua subsistência, ele não pode ser penhorado. É inalienável. Porque é para a tua subsistência. Isso no Brasil, um país ímpio como o nosso. Vestuários e pertences pessoais. Né? Aquilo que menos, se for, por exemplo, um relógio importado de 10 mil reais. Aí pode ser penhorado. Valores ganhos para sustento. Ninguém pode ir lá no teu salário e tirar o teu salário como pagamento de uma dívida. Aí tem aquele caso onde pode, por exemplo, você contrai um empréstimo consignado. Aí o governo sabe tanto disso que ele limita a 30% da tua renda, para não comprometer aquilo que é básico para a subsistência. Os 70% vão cobrir a tua necessidade. Ele vai adiante. Bens utilizados no trabalho, ferramentas, utensílios, instrumentos, máquinas, que o executado utiliza em seu trabalho para garantir a sua subsistência e seu sustento. Seguro de vida, né, porque isso aí é destinado ao sustento da família posteriormente, dos herdeiros. Materiais de obras, ferramentas e materiais de construção utilizados em obras em andamento não podem ser penhorados. Pequena propriedade rural, o sujeito que sobrevive da agricultura, numa pequena propriedade. Recursos públicos recebidos por instituições privadas. Caderneta de poupança, até 40 salários mínimos não pode ser penhorado. Por quê? Porque isso aí é a garantia da família no futuro. Tudo que tiver a ver com a garantia da família não pode ser penhorado. Aí vem a exceção da caderneta de poupança. Se for para pagar pensão. Por quê? Porque é a vida do teu filho. Pensão alimentícia, não tem essa conversa não. Vai lá na caderneta de poupança e tira. Porque é para o sustento do teu filho. Enfim, vários outros aqui, não vem ao caso eu citar todos eles. Mas perceba que numa sociedade
tão materialista como a nossa, com uma constituição tão perversa como a nossa é, ainda sobraram alguns poucos resquícios de princípios bíblicos. Você não vai tirar aquilo que é do sustento do teu próximo. Essa é a lei do verso 6. Agora, voltando lá para Deuteronômio 24, verso 10 a 13. 24, 10 a 13, diz assim: Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora ficarás, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Porém, se for homem pobre, não te deitarás com o seu penhor. Aqui o caso é o seguinte: você fez um acordo, certo? Você pegou um empréstimo e aí o sujeito diz: eu preciso de uma garantia. Aí você diz: não, vamos lá na minha casa. Na minha casa tem uma garantia. Quando chega na casa do indivíduo, o credor não tem direito de entrar na casa do indivíduo. Porque aquela casa ali é a honra dele. Ali dentro está a esposa dele. Ali dentro estão os filhos dele. Estão os empregados dele. Ninguém tem o direito de desonrar o outro dentro da sua própria casa. Até hoje isso tem alguma relevância no nosso meio. Você tem uma discussão, a pessoa lhe afronta, você diz assim: eu só não disse nada porque eu estava dentro da casa dele. Eu respeitei a casa dele. Rapaz, eu não disse nada porque estava na frente da mulher dele. Eu não ia desrespeitar ele na frente da esposa dele, não. Não se faz isso, meu irmão. Não se desrespeita alguém dentro do lar dele. Aquilo ali, Matthew Henry diz assim: a casa de um homem é seu castelo. A casa do homem pobre o é. E aqui é tomada sobre a proteção da lei. Até a casa do homem pobre, o casebre, aquela casinha pequenininha, é o castelo daquele homem. Nunca chegue lá para desrespeitá-lo. Nunca desrespeite um homem dentro da sua própria casa. Ontem, sempre tem, né? Depois dessas festas assim, outro dia tem outra festa que é com a sobra do que teve no dia principal, né? Teve um almoço na casa do meu irmão. E ele chamou alguns amigos dele, de passagem lá, que mora lá no condomínio, e outros que não moram. Passaram lá, conversaram com a gente. E aí, um deles disse assim: rapaz, Tiago, era bom tu fazer tal coisa. Aí ele disse: eita, mas só se tu quiser, porque tu tá na tua casa. E eu detesto que alguém dê pitaco dentro da minha casa. Me desculpa aí, eu falei e foi sem pensar. É uma pessoa que não conhece a Deus, mas isso é um princípio tão básico que ele se tocou na hora. Me perdoe por estar tentando dar ordem dentro da tua casa. Não se dá ordem da casa do irmão, do teu semelhante. Não humilhe a pessoa na casa dele. Não humilhe em canto nenhum, mas especialmente ali na casa dele, porque a casa do homem é o seu castelo. E é do homem, veja, para que a esposa dele nunca perca a admiração por ele. Você tomar um bem de dentro da casa do homem, se chegar alguém lá arrastando um bem, não vai fazer isso. Por quê? Os filhos dele vão ver. Meu pai é um homem desonrado. Minha mãe está vendo isso, que desonra para a nossa casa. Então, a lei de Deus dizia o seguinte: você vai ficar na porta, o credor. Deixa ele entrar. Ele vai escolher o que vai ser a garantia. Porque não vai ser a tua conveniência. Não vai ser. O empréstimo não vai ser direcionado por meio da ganância, da avareza. Há uma proteção ao crédito. Há uma proteção à propriedade privada. Mas há uma proteção maior àquilo que é maior. A honra, a dignidade do homem dentro da sua casa. Então ele ia lá, entrava, o homem sábio, ele não ia tomar, claro, ele não ia pegar um bem para penhorar se aquele bem era uma coisa de extrema necessidade. Mas dentro da casa da gente, a gente tem coisas que têm valor, mas não tem valor prioritário para a vida. Aí eu vou lá, pego aquela coisa e entrego. Penhorei. Aqui é a garantia da minha dívida. A Bíblia não tem problema nenhum com isso.
Isso aqui é do jogo. A Bíblia não tem problema com esse tipo de situação. Calvino diz: quando você empresta a seu irmão qualquer coisa, ele se opõe a outra iniquidade ao reclamar uma promessa, a saber, que o credor deve revistar a casa e os móveis de seu irmão, a fim de retirar a promessa a seu gosto. Isso aí você está proibido de fazer. Não pode entrar na minha casa revistando a minha casa ao meu gosto para retirar aquilo que é dele. Pois essa opção é dada somente aos avarentos ricos, que não ficam satisfeitos com a moderação. Ele não quer só o que é dele, ele quer o que é do outro. Então ele vai lá, ele vê um negócio que ele quer muito e que ele sabe, isso aqui vale mais do que a dívida. Eu vou tomar, eu vou arrancar isso aqui. Quantos agiotas já fizeram isso? E o Estado faz vista grossa para a agiotagem. Você deve 100. Aí o sujeito leva um carro seu que vale 200. Aí você, mas meu amigo, isso aí vale mais. Aí ele diz, não, mas você, eu juro. Que juro é esse, mano? Vale 100, tu quer levar por 200. Que juro é esse? Isso é roubo. Isso é roubo. Não se faz dessa maneira. Como é que deve ser feito? Ele diz, verso 12 e 13. Porém, se for homem pobre, não te deitarás com o seu penhor. Em se pondo o sol sem falta, lhes restituirá o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe. E isto te será justiça diante do Senhor. Você não vai entrar, né? A primeira lei, não entre na casa para pegar o penhor. Depois ele diz, se o homem for tão pobre que deixou como penhor, veja, ele não tinha nada na casa dele. O que ele deixou como penhor era uma capa que ele tinha para dormir. Israel, de dia, é um lugar muito quente, muito quente. Mas à noite é muito frio. Geralmente ela é muito mais frio do que você possa imaginar. É uma terra muito fria. E aí o pobre, a única coisa que ele era tão pobre, tão miserável, que o que ele tinha era a capa. Aí ele ia e penhorava a capa. Quando ele penhorava a capa e ele não pagava a dívida, o que é que acontecia? Você podia pegar a capa de dia, como garantia, mas à noite tinha que ir lá e entregar. Aí Calvino chega a dizer assim, o negócio é tão sem lógica assim, você ficar pegando e devolvendo, pegando e devolvendo. É uma lei que impõe tanta inconveniência que era melhor você deixar logo a capa com ele. O espírito da lei é justamente esse. Não tome a capa, hora nenhuma. Mas ele impõe uma dificuldade. Você pode tomar a capa de dia, mas tem que devolver à noite, para que ele não durma no frio. A vida dele vale mais do que o teu bem. E quando o homem credor fizer isso, sabe o que acontece? Final do verso 13. E isto te será justiça diante do Senhor. Isso é justiça. Aqui, Matthew Henry comenta da seguinte maneira. Que o devedor pobre durma em sua própria veste e te abençoe, isto é, ore por ti, e louve a Deus pela tua bondade para com ele. Observe que o devedor pobre deve ser sensível, mais sensível do que normalmente o é. A bondade daqueles credores que não fazem uso de toda a vantagem da lei contra ele, deve restituir sua bondade fazendo orações por eles, quando não tiverem a capacidade de restituir-lhes de outra maneira. Na verdade, o credor não terá somente as orações e os bons desejos do seu pobre irmão, mas isto lhe será justiça diante do Senhor. Então, a cena é, o sujeito é pobre, 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 tomou emprestado, botou em garantia a capa. Quando você emprestar para uma pessoa nessa situação, você já tem que saber. Se ela não pagar, não tem problema. Esse dinheiro, ele faz parte daquela porção que eu devo separar para ajudar o necessitado. É dinheiro a fundo perdido. Eu vou investir aqui nesse sujeito, ele quer, eu estou precisando aqui desse dinheiro, eu quero fazer um negócio, tudo. Você vai lá e empresta. Chega no dia, ele não pode pagar.
Aí você não vai tomar o instrumento de trabalho dele. Você vai dizer, não, fique, pode ficar. Agora ore por mim. Aí esse homem aqui, ele vai começar a agradecer a Deus pela tua bondade. Senhor, abençoa fulano. Olha a misericórdia que ele teve por mim. Senhor, que homem sábio, que homem bondoso. Abençoa ele, faça ele multiplicar. E aí isso vai servir de justiça diante de Deus. Mas o que é o conceito de justiça? Justiça é você dar a cada um aquilo que a pessoa merece. Mas o sujeito não me pagou. O que eu merecia era meu dinheiro de volta, mas ele não me deu. Aí Deus disse, mas a justiça agora é você perdoar a dívida. Isso te será por justiça diante do Senhor. O fundamento da lei é a graça. O fundamento da lei é a graça. Porque vocês eram servos na terra do Egito e eu vos libertei, agora vocês vão me obedecer. Como é que Israel podia pagar a sua dívida diante de Faraó? Nunca. Eles foram libertos pela graça de Deus. Agora Deus diz, se alguém necessita de você, livremente, dê a ele. Isso vai ser para a tua justiça. A misericórdia e a justiça que se beijam. Dois conceitos distintos. A misericórdia é não dar aquilo que eu mereço. A justiça é dar aquilo que eu mereço. Mas aqui, os conceitos eles são tão unidos que ele diz, a justiça vai ser, você não receber o que você merece e mesmo assim você ser louvado. Isso aqui é o evangelho, meu irmão. Se você recebesse o que você merece, você estava no inferno. De onde provém a nossa salvação? Da misericórdia. Mas não é uma misericórdia à parte da justiça. Porque a justiça de Deus foi cumprida em Cristo, outro pagou no meu lugar, que era pobre, miserável, pecador. Ele pagou por mim. E o que é que ele me deu? Misericórdia. Ele me enriqueceu espiritualmente. Eu que era pobre e miserável. Como é que eu posso pagar a Cristo? Nunca. O que é que eu posso fazer? Bendizer o seu nome. Agradecer. Ser grato a Ele. Porque eu tinha uma dívida impagável. Nem com a minha vida eu pagaria. Para alcançar o céu. Ele pagou no meu lugar. E quando Ele pagou no meu lugar, Ele não recebeu o que Ele merecia. Ele merecia a glória. Ele foi humilhado. Eu merecia a humilhação. E eu fui glorificado. Como é que agora eu tenho coragem de tomar a mão, o sustento, o instrumento de trabalho de alguém que é pobre? Como é que eu entro na casa de alguém para humilhá-lo? Como é que eu tiro aquilo que é o mínimo do sustento do sujeito? Como é que eu não dou a dignidade para o sujeito? Essas coisas não se aprendem, irmãos. Não se aprendem em cursos, nem em faculdades. Isso aqui se aprende aos pés da cruz de Cristo. Como diz o Salmo 85. O Salmo 85 é preciso em dizer isso. Justiça e misericórdia, elas se beijam. No mundo, são conceitos antagônicos. Ou você é justo ou você é misericordioso. Quando você é misericordioso, você é chamado de besta. Quando você é justo, às vezes você é chamado de duro demais. Aqui você não tem essa confusão. Você não recebeu o que você merecia. Diante de Deus você é justo. Por quê? Porque primeiro você recebeu de Cristo aquilo que você não merecia, para exercer a misericórdia com teu semelhante. Proteger a honra e a dignidade do pobre é algo superior à proteção da nossa propriedade. Proteger a honra e a dignidade do pobre.
Sempre que você puder, se você tiver condição, ajude a pessoa dando a ela os meios de adquirir o seu pão. Emergencialmente, num momento assim de grande emergência, você pode dar o dinheiro, mas não vicie a pessoa em receber sempre o dinheiro. Ah, está passando fome. Ah, eu vou comprar um machado para você trabalhar. Não, meu filho, não vou comer machado, não. Eu tenho que comer agora. Agora eu vou lhe dar o dinheiro aqui. Toma aqui, você vai almoçar. E agora eu vou lhe dar uma oportunidade. Tem um mato ali para limpar. Você quer limpar? Eu vou lhe dar um instrumento, inclusive, para você capinar. Você está dando dignidade ao sujeito, não só o dinheiro. Não só o dinheiro. Nós precisamos de dignidade antes de dinheiro. Cuidado com a avareza travestida de cuidado com a propriedade. Eu tenho que ir lá e tomar tudo do sujeito, porque isso aqui é para resguardar a vida da minha casa. Às vezes nem é. Às vezes é avareza mesmo. É pura avareza. Nós somos mestres em torcer o direito, para que ele nos sirva aos pecados mais tentadores. A propriedade é resguardada na Escritura, mas um bem é um bem inferior à dignidade. Se alguém vive indignamente, não há nada mais importante do que ele conceder dignidade. Deus fará justiça aos que agem assim. Agora, não existe indignidade maior do que negar aquilo que Cristo nos oferece, gratuitamente. Você tem uma dívida, o teu credor não é incompassivo como naquela parábola, ele é um credor bondoso, ele ofereceu a você a quitação da dívida. Se você negar, um dia ele vem cobrar. Hoje ele está te oferecendo a quitação. Creia no Senhor Jesus Cristo. Todas as tuas dívidas diante do Pai serão canceladas hoje. Negue a Cristo e Ele vai cobrar cada centavo dessa dívida. Se você teve essa dívida quitada, exerça misericórdia com o teu semelhante. Não humilhe-o na sua casa. Não tome aquilo que é dele, mas dê a ele a dignidade do ser humano. Amém. Nós vamos ficar de pé, vamos orar. O salmo que nós íamos cantar é o Salmo 15. Eu queria conversar com o Cristo agora para que nós pudéssemos cantar o 85, tá bom? É um salmo que todo mundo conhece, então